nós sabemos que a vigente Constituição do Brasil, esta, promulgada em 1988, ao pluralizar, e eu diria de modo excessivo, as hipóteses de prerrogativa de foro, incidiu, segundo penso, em verdadeiro paradoxo institucional, pois, pretendendo ser republicana, mostrou-se estranhamente aristocrática. Na verdade, o constituinte republicano, ao demonstrar essa visão aristocrática, seletiva de poder, cometeu, a meu juízo, censurável distorção na formulação de uma diretriz que, na verdade, se pautou pela perspectiva do príncipe, ex parte príncipes, e que se afastou, por isso mesmo, do postulado da igualdade. Ninguém ignora, e esse apenas é um pequeno dado, um registro histórico, ninguém ignora que a Carta Política do Império do Brasil, que foi o documento constitucional que por mais longo período vigorou em nosso sistema jurídico, a Carta Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, consagrou a Carta Imperial. Consagrou apenas 4 ou 5 hipóteses de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal de Justiça, que era então o órgão de cúpula do judiciário do regime monárquico. A Constituição vigente, promulgada em 1988, no entanto, não foi capaz de igual parcimônia ao ampliar para quase 20 as hipóteses de prerrogativa de foro, considerados para esse efeito o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais, além de conferir autorização aos Estados-membros para que esses pudessem incluir em suas constituições locais outras novas hipóteses de prerrogativa de foro perante os respectivos tribunais de justiça, ressalvados unicamente os casos definidos na própria Carta Federal. E aqui eu destaco, e lamento fazê-lo, diz respeito ao meu próprio Estado, o Estado de São Paulo, a Constituição Paulista é, das cartas estaduais, a que maior e mais extenso rol de autoridades com prerrogativas de foro entre todas as constituições estaduais. A Constituição Paulista dispõe sobre a competência penal originária do Tribunal de Justiça, começando com o vice-governador do Estado e incluindo uma série de outras autoridades. E essa outorga constitucional de prerrogativa de foro culmina por gerar, muitas vezes, considerada a regra do fórum attractionis, que confere prevalência à jurisdição penal desta Suprema Corte, a instauração de inúmeros processos, alguns de caráter multitudinário, como sucedeu com a ação penal 470, e cuja existência representa fator apto a romper a regularidade dos trabalhos desse tribunal, tumultuando-lhe a ordem dos serviços e obstruindo o normal desenvolvimento e execução de sua própria agenda de julgamentos. E esse tem sido um grave inconveniente gerado e provocado por uma incompreensível recusa em reconhecer-se competência aos magistrados de primeiro grau, tal como ocorre em alguns países, notadamente nos Estados Unidos da América, em que não há prerrogativa de foro. Simplesmente não há prerrogativa de foro. E é preciso confiar nos juízes e nos membros do Ministério Público que atuam em primeira instância. É preciso reconhecer que eles desenvolvem um trabalho sério e altamente responsável. Não há razão, portanto, para essa excessiva pluralização das hipóteses de competência originária.
E é importante apenas rememorar que os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, jamais tiveram, eu enfatizo, jamais tiveram prerrogativa de foro em matéria penal perante esta Corte, sob a égide das anteriores constituições republicanas de 1891, de 1934, de 1937, de 1946 e também da de 1967. O que motivou a formulação pelo Supremo Tribunal Federal da súmula 398. Súmula 398, cujo enunciado assim dispunha, aspas, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar originariamente deputado ou senador acusado de crime. Fecha aspas. Foi somente a partir da outorga, por um triunvirato militar, pelos 3 ministros militares, da Carta Federal de 69, travestida sob a designação formal de Emenda Constitucional número 1, que se atribuiu pela primeira vez aos membros do Congresso Nacional, nos ilícitos penais comuns, prerrogativa de foro ratione muneris perante o Supremo Tribunal Federal, deixando de subsistir então, e somente então, e a partir de outubro de 1969, a súmula 398 do Supremo Tribunal Federal.